olhar então, no caso, os formulários, nas imagens, um formulário padrão do HTML, ele não é nada bonito, na verdade. Mas se a gente acha algum aqui, esses que eu estou olhando aqui já não são tão padrões do HTML. O padrão do HTML ele é cinza e não tem nada demais, assim, realmente ele é muito feio. Parecido com isso aqui, ó, bem parecido com isso. Isso é um formulário. Talvez até esse aqui esteja um pouco mais bonito do que o padrão. Mas hoje, se vocês forem ver, existem muitas ferramentas que deixam o formulário com essa cara aqui, ó, por exemplo, ou com essa. Então por aí vai. Então, esse site aqui seria um site para, digamos, baixar um template que deixa o teu formulário mais bonito. Pode dar uma olhadinha depois aí, mais adiante, para explorar um pouquinho disso aqui. Tá? Que aí vocês montam um formulário e a parte de estilização dele vocês não precisariam fazer, né? Baixam um programa de terceiros que deixa ele bonito. É o que a maioria dos desenvolvedores aí faz hoje. Certo? Então, para começar a conversa, então esse aqui seria o roteiro 5, né? Vai ser aí o nosso roteiro 5. Como é que um formulário é feito? Ele também é feito com tags HTML, tá? E aqui eu estou colocando para vocês uma espécie de formulário, ó, um modelinho de formulário. A principal tag de um formulário é a tag form, inicial e final. Só que qual é a diferença de implementar um formulário dos demais itens? Se eu pegar uma página vazia, tá, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma página vazia, sem nada, zerei. Se vocês quiserem também gerar uma página vazia para irem acompanhando, é interessante. Certo? Qual é a diferença de montar um formulário de todos os demais itens do HTML? É que o formulário, geralmente vocês vão usar para quê? Para que o nosso usuário visite a página, preencha esse formulário e esses dados sejam utilizados para alguma coisa. Então, não tem sentido tu fazer um formulário se os dados não vão ser usados. Principais usos de formulários aí hoje. Telas de login, seria a mais comum delas. O cara põe usuário e senha, aquilo ali é uma tela de login. Preenchimento de cadastros, também seria muito comum. E aí a gente avança um pouquinho, que seriam os controles de formulário. O que são os controles? Porque o formulário geralmente é dividido em campos, que são as caixas, né, onde o usuário clica ali e preenche. O usuário é quem visita a página. Que aí seria esse modelo aqui. Então aqui a gente tem um formulário muito tradicional, ó. São só campos de texto. O cara preenche e manda gravar esses dados. E daí para frente a gente tem outras coisas, que são os controles, podemos chamar. Que são botões, são esses caras aqui, ó, são chamados de rádio, certo? Esses caras aqui, ó, vocês já viram, né? Em algum lugar? Esses caras aqui são as checkbox, é o nome deles. Que pode ser flag também, tu marca ela ou desmarca. Mas o nome tradicional para a criação dela é checkbox. Text area seria outro campo, ó. Isso aqui é aquele campo maior, onde o usuário geralmente coloca comentários, reclamações, tá? E por aí vai. Tem uma infinidade de itens aí, tá? Ó, esse aqui é o select. Não achei esse roteiro 5 ainda. Não, esse não está ainda. Não está publicado ainda. Tá gravando? Tô. Ó, e aqui a gente tem um exemplinho de um formulário mais completinho, mas usando aqui um outro cara chamado field set, que é uma moldurinha em volta dos campos, que deixa mais bonitinho os formulários. Então nesse roteiro aqui, o que a gente tem? A gente tem a criação dos formulários, eu vou abordar ela com vocês. Hoje a gente vai só ver a criação mesmo. E esse roteiro ainda continua para a gente poder fazer o envio desses dados já. Só que o que acontece aí? O problema é que o HTML sozinho, ele consegue pegar os dados e enviar para algum lugar. Mas o processamento desse envio aí, o outro lado lá, quando os dados foram, o HTML não consegue fazer mais nada. Ele só manda os dados.
Aí nós vamos ter que aprender outra tecnologia para que receba esses dados e faça alguma coisa. Então, não, o PHP é uma das que faz isso. Ela consegue receber informações e trabalhar elas para ou gravar num banco de dados, ou tomar alguma ação a partir do que o usuário enviou. Então, tem algumas coisas aí que são possíveis de fazer. Verificar uma senha lá num banco de dados, se a senha existe ou não, com aquele usuário de senha, que é o que a maioria dos sistemas fazem. Cálculos também. Então, o PHP permite tudo isso, o HTML não. O HTML ele só demarca os itens que vão compor uma página, né? O HTML envia para... Ele vai enviar para algum lugar esse formulário. Se eu mandar no site, vai ser para mim. Ele vai mandar para... ele vai tentar mandar, só que aí tu tem que programar uma forma para receber esses dados lá. Não, tu vai programar, tu vai literalmente escrever um programa que receba os dados, usando PHP. Então, para a criação do formulário, o que a gente precisa fazer? A gente tem que fazer a tag form, certo? Ó, a principal tag é essa aqui, form, ela inicia e termina com /form. Ela inicia com form e termina com /form. O form ele tem alguns campos, alguns parâmetros que são tradicionais aí. Aqui eu reduzi muito eles. Coloquei só 2, que é para a gente concentrar aí e conseguir fazer. Um parâmetro dele é o action. E outro parâmetro dele que eu coloquei aqui é o parâmetro method. Então são 2 parâmetros que são utilizados. Existem vários outros, eu só botei esses 2 para começar. Action significa o quê? Action é para onde vão os dados. O que vai aqui? Vai em um endereço de alguma página, certo? Ou de algum servidor na internet que vocês tenham. Então, por exemplo, eu quero mandar isso aqui. Na verdade, você vai botar aqui uma página, endereço de alguma página. Então, digamos que lá no chameandré.rol.es, tá? Eu tivesse lá uma página que pudesse receber esses dados. Eu poderia colocar um endereço aqui. No nosso caso, vocês colocariam o endereço de vocês / essa página aí. Se a minha página já está aqui no meu computador, eu posso colocar o nome dessa página também. Tá? Eu poderia fazer, por exemplo, assim, recebe dados. Aí vocês vão ver o seguinte, o que vai mudar agora? Que agora não é mais HTML. Agora vai ser PHP. Então nós vamos ter que aprender umas coisinhas aí. Tá? Por enquanto a gente pode botar o seguinte. Vamos assumir que aqui vai um endereço, cara. Que a gente ainda não vai processar o envio de fato, por enquanto. E method é a forma que eu estou mandando. A princípio vocês têm 2, as mais comuns. Só tem 2 coisas que podem ir aqui. Ou a gente manda por get, que é o padrão. Só isso, get. Ou a gente manda por post. Então são 2 coisas que podem ir ali em method. O que significa padrão? Se tu não botar nada, o navegador assume que vai usar get. Agora nós vamos ver. Sequência. Só falando não vai adiantar. Eu vou deixar get, por enquanto. E os itens dentro do formulário, eles têm que ser escritos, claro, no corpo da página, mas dentro das tags form. Como é que são escritos esses itens? Tu tem que colocar, digamos, um texto que acompanha o item e o campo de formulário. E assim vai indo. O texto que acompanha o item e o campo de formulário. O que é o texto? Agora eu não vou pôr o texto ainda, vou criar só um campo aqui. A maioria dos campos elas seguem esse padrão aqui, ó. Input, palavra type, sinal de igual. E aí a gente tem mais uns parâmetros, que são o primeiro deles, o name. Vou deixar assim por enquanto. Então, por enquanto, só vou pedir que vocês escrevam isso aqui. Desse mesmo formato aí. Tá? Exato. Se eu mandar rodar isso aqui, nós teremos um formulário com o campo dele lá. Ó. Esse campo, o que é? É o input que a gente colocou. Input significa entrada. E text, ali onde diz type, ó, o text está indicando que isso é uma caixa de texto. Por que então vem o texto, aquele que eu falei? O texto que acompanha o campo seria
Por exemplo, isso aqui, ó. Nome do usuário É. Que aí, digamos, quem vai preencher lá o formulário tem que saber, né, o que aquele campo ele está querendo receber. Então, isso aqui é o início da coisa. Tá? A gente tem que gravar aqui. O type define qual é o tipo de campo que eu estou usando. Então, nesse caso, é text. Então, para criar caixas de texto, tu usa o tipo text. Tá, mas eu não quero caixa de texto, quero criar outra coisa. Então, lá no roteiro que eu vou disponibilizar para vocês, eu fui colocando lá. Olha lá, elemento text. É uma entrada de texto. Para que serve? Um exemplo de uso e o que resulta. Então, tem lá bonitinho, né? Todo o formulário tem pelo menos um campo, no mínimo, e no mínimo esse botão aqui, ó. Estão vendo esse botãozinho aqui, ó, enviar dados? Isso aqui é chamado, esse tipo de botão aqui, ele é um submit. O que vocês acham que é um submit? Submit tem a tarefa de pegar os dados do formulário que o usuário colocou e manda eles para algum lugar. Isso é um submit. Então, digamos que se eu quero um formulário com um campo só, digamos que eu terminei ele, eu só vou incluir de novo mais um input. Ó, vou incluir um submit. Se eu só colocar isso aqui, o botão fica sem nada escrito dentro, então o submit ele tem que ter um value. Enviar dados. Se eu testar isso aqui, o que aparece? Olha lá, botãozinho enviar dados. Esse campo aqui é um text e o botão é um submit. Então, quando eu clicar em enviar dados, o que o formulário faz? Isso aqui o HTML assume sozinho, tá? Tu botou um submit, o HTML já sabe, ó, então eu tenho que pegar os dados desse formulário, todos eles, e enviar para algum lugar. É isso que o HTML faz. Ele pega e envia de fato. Para onde que ele vai enviar? Para o lugar onde eu coloquei aqui no action. Ele vai fazer isso sozinho. Então, quando eu clicar, ó, ele vai tentar. Ó, aqui não deu. Mas ele está tentando, tá? Ó, aqui ele está tentando. E o que vocês vão ver? Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui, ó. Claro, o endereço aqui esqueçam, mas olhem o final aqui, ó. O nome do meu formulário é... Na verdade, o lugar para onde eu estou tentando mandar, ó, olha o que ele fez. Ele tentou mandar para o Globo.com. E aí vocês viram que tem um negócio aqui, ó, depois. Isso. É que o padrão do envio dos dados é esse. Só que vocês viram que eu não escrevi nada, né? Agora eu vou escrever alguma coisa. André Moraes. Vulgo, chame o André. Tá? Vou mandar enviar. Ele vai tentar. Se vocês tentarem olhar lá em cima, também aparece, ó. Lá em cima também aparece essa interrogação lá, mas aqui é mais fácil de enxergar. Olha lá o que ele faz, ó. Ele tentou mandar para o Globo.com, olha lá. Depois, interrogação e o que eu coloquei, ó. Por que aparece isso aí tudo? Porque isso aí é o padrão do GET. O GET faz isso. O GET, o que ele faz? Ele pega os dados do formulário, joga lá para cima na URL, lá no topo da página. Tá? É isso que ele faz, lá em cima. Então ele coloca para o endereço para onde eu estou mandando, interrogação, e cada campo foi colocado, separado. Então quer dizer que o destino para onde esses dados estão indo tem que se preparar para receber esses dados. E o PHP permite fazer isso. A gente vai usar ele para recebê-los. Uma busca seria a mesma loja? Por exemplo, olha o que o Google faz aqui, ó. Se eu colocar, sei lá, Ivski Garopaba, que é o lugar aqui. Lá em cima, olha lá, ó. Estão vendo? É muito parecido, tá? Antes o Google usava um pouquinho diferente isso aqui, que agora eles estão encriptando ali o lugar. Mas ali vocês enxergam a pesquisa. Isso aqui é um GET. Estão vendo? Então, por exemplo, se eu usar ao invés de GET, POST, o que acontece? Os dados não são incluídos na URL. Então, agora eu vou fazer o mesmo teste, vou recarregar a página, vou escrever o meu nome de novo e vou mandar enviar. O que vocês vão perceber?
Olha aqui. Viram que não aparece mais uma interrogação? Ele segue enviando os dados, porém não inclui na URL. Qual é a diferença de um do outro? Num primeiro momento, a gente pode pensar em segurança, né? Tu enviar os dados aparecendo, por exemplo, pode não ser ideal para alguns tipos de aplicativos. Por exemplo, mandar um usuário e senha não seria interessante, né? Ficando lá na URL, né? Imagina, aí o cara que olha lá, pô, tá lá o usuário e senha do cara lá. Quais são os campos que vocês vão criar, então, num formulário? Não sei. Depende do que vocês estão fazendo. Por exemplo, eu quero oferecer para o meu usuário para escolher opções. Aí nós temos duas formas. Nós temos o rádio button e o checkbox. Vamos dar uma olhada neles. Por exemplo, se eu quisesse criar o botão de rádio, olha como é que ele é criado. Também é input. O type dele é rádio, só que ele também tem outros parâmetros ali. Ó. Então, por exemplo, vamos criar um aqui à mão. Ó. Vamos criar um texto aí para o nosso usuário. Selecione o turno de preferência. Digamos que o nosso usuário vai escolher um turno aí para trabalhar. E aí nós criamos os inputs. Aqui eu já criei os dois campos. Aqui, ó, testando, incluí um pouquinho mais, incluí um P aqui para botar uma quebra automática, né? E os BRs aqui só para separar os controlezinhos. Então agora tem uma caixa, André. Mas foi o que eu te falei ali, tu pode... Coloca os BRs, ó. Usa o BRzinho ali para separar. Aqui só corrija uma coisa, tá? Que o rádio, o nome dele tem que ser o mesmo, tá? Então nem coloquem aqui, ó, rádio manhã e noite, botem só turno. Desculpem, aqui foi eu que... Tem uma explicação, tá? Aqui eu que tô bloqueando aqui. Porque senão, se tiver names diferentes, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que ele marca os dois. Ele não pode marcar os dois. Ele tem que marcar um ou o outro. Ó, ficar assim. Daqui de observação ainda não tem muita coisa, tá? O que a gente tem para fazer? Eu vou colocar para vocês, provavelmente amanhã, eu vou dar só uma corrigidinha, alguma coisinha ou outra aqui do texto. Amanhã, para vocês poderem olhar, quem quiser olhar. Quem quiser olhar final de semana, né, e tal. Vou colocar para vocês. Tá, por hoje é isso aí, amanhã eu coloco para vocês.